vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Um programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e apresentado do jeito do Jonas. Também falo isso todo dia. Nós vamos decorar. jonasgrebe@ig.com.br para você passar o e-mail para o nosso programa e Facebook/Do Jeito do Jonas para você assistir a este e a muitos, tem mais de 400 programas para você assistir no Facebook/Do Jeito do Jonas. Quero mandar um grande abraço para todos os meus amigos lá da regularização fundiária na prefeitura, os meus amigos lá da Secretaria da Habitação. Mandar um grande abraço para todo mundo. Eles falam, você não manda abraço para todo mundo, que tenha um excelente Natal, que realmente Jesus Cristo possa nascer no coração de cada um, a cada dia da vida de vocês. Ok? Muito bem. Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma das personalidades mais importantes da nossa cidade, que tem serviços prestados, que já foi vereador da nossa cidade e hoje é secretário de Relações Institucionais. Estou falando do meu amigo, do meu parceiro de trabalho, a pessoa que eu gosto, que eu admiro, Cândido Alonso Garcia. Eu que agradeço mais essa oportunidade, Jonas, de estar aqui com você, podendo partilhar do seu conhecimento, da sua sabedoria, até da sua paixão ao discutir os problemas da nossa cidade, nosso estado, nosso país. É um grande prazer estar aqui e um abraço carinhoso para todos aqueles que estão assistindo esse programa nesse momento. Sou um apaixonado, sou um patriota, morro pelo meu país. Estou muito bravo com essas notícias todo dia de corrupção na Petrobras, para cá, para lá, mas isso é um outro assunto. Hoje eu quero aproveitar a oportunidade para falar do Guarujá. O Cândido, como disse na apresentação, o professor Cândido, secretário de Relações Institucionais. E quem está em casa, com certeza, está falando o que faz um secretário de Relações Institucionais. O nome é bonito. O nome é bonito e o secretário de Relações Institucionais, ou a sua secretaria, ela procura fazer uma ponte da administração pública com os entes, com as instituições existentes, não com a pessoa física, mas eu diria com as pessoas jurídicas. E o que é que nós temos de pessoas jurídicas? Com a Câmara Municipal, com o Governo do Estado, com associações de moradores, tá? Que procuram-nos para tratar, para discutir, para apresentar projetos. E na questão da Câmara, para estar sendo aquele elo de ligação entre a Prefeitura e a Câmara, quando a gente recebe os projetos de lei, quando nós recebemos os requerimentos de informação, e somos nós que depois fazemos toda a triagem para estar devolvendo, dando a devolutiva para a Câmara ou para as instituições. Quer dizer, quem vai lá na Câmara conversar, falar, olha, isso aqui e tal, é o secretário de Relações Institucionais. E como é esse relacionamento? É fácil lidar com a Câmara? Ou existem egos que não conseguem ser superados? Eu diria que a relação da Câmara, pelo menos eu tenho uma boa relação com os vereadores, primeiro por ter sido já vereador, ter participado da Câmara. Ajuda muito, ajuda porque a gente sabe como que é a rotina, como é que é o procedimento, como é a dinâmica, como funciona o Poder Legislativo, tá? Como funciona na elaboração dos projetos, nos requerimentos, nas indicações. E nós sabemos que o vereador, quando faz um trabalho, ele quer também ser respeitado quando ele o faz. E precisa ter um retorno, ter um feedback. E por esse motivo fica mais fácil, às vezes, eu dialogar ou eu conversar com alguns dos pares na Câmara, explicando para eles o porquê o projeto de lei, por exemplo, que ele fez, que pode ter sido de boa intenção, foi vetado, ou a indicação ou requerimento que ele fez, passando as informações, para que ele depois dê também a sua resposta àqueles que o perguntam, que o questionam, que são seus eleitores. Tá, eu fiz todo esse preâmbulo, dei toda essa volta, porque eu quero falar de um assunto que é muito importante e que talvez uma grande parte das pessoas, principalmente que são funcionários da cidade, concursados, funcionários públicos municipais, não tenham entendido. E existem algumas críticas até exacerbadas, até eivadas de erros na própria crítica a respeito da transformação da previdência do funcionário público, da carteira de previdência, em uma autarquia. Eu gostaria que você nos dissesse qual é essa modificação e por que despertou tanta curiosidade por parte daqueles que talvez não tenham entendido. Bom, na realidade a prefeita, em 2002, começou uma discussão, 2012, uma discussão sobre a questão do regime jurídico dos servidores.
Eles eram seletistas e sim. passaram, quer dizer, seletista, para quem não sabe, é aquele que tem carteira de trabalho assinada, e passam a ser funcionários públicos estatutários. O funcionário seletista, ele era pelo regime geral, ele ganhava, se tivesse algum problema, seria aposentado pelo INSS, pela consolidação das leis do trabalho. Isso. E a partir do momento que ele passou a ser estatutário, foi criado no Guarujá um fundo de pensão chamado Guarujá Previdência. E, nesse sentido, o servidor que passou do regime seletista para o regime estatutário, ele contribui agora para este fundo e, no futuro, esse fundo é que vai pagar a sua aposentadoria, esse fundo é que vai pagar as pensões, esse fundo que hoje já paga, inclusive, afastamentos, dependendo do período de licença-saúde que o servidor venha a ter. Acontece que este fundo, que teve uma duração de 2 anos, ele, pelo próprio projeto, pela própria ideia, ele passa a ser uma autarquia. O que é uma autarquia? Nada mais é do que, digamos, um braço da administração pública que tem uma certa independência administrativa, porém que não é autônoma, não é um outro poder, não é uma outra realidade. Ela, de uma certa maneira, ela está vinculada à administração pública, porque é ela que vai ter os quadros de funcionários, vai ter seu conselho administrativo, seu conselho fiscal, e que vai gerenciar esse fundo para que esse fundo, no futuro, ele consiga cumprir seu objetivo, que hoje, os funcionários já são da carteira de previdência ou são da prefeitura? Sim, são da prefeitura, todos eles foram, a partir do momento que foram passados para o regime estatutário, o recolhimento previdenciário vai para o fundo, a prefeitura recolhe para o fundo e os funcionários recolhem para o fundo, tá? Não é mais para o governo federal, já não são mais. Exceção aqueles que ainda continuam seletistas, porque nós temos alguns funcionários... Que foi optativo, né? Não, existem alguns funcionários que, pela própria característica deles, eles não poderiam migrar para um sistema estatutário. Não poderiam migrar. Tá? Então, tem ainda alguns que continuam seletistas, mas a grande maioria dos servidores passaram a ser regidos pelo sistema estatutário. A prefeita, no início deste ano, ela montou uma comissão, Jonas, uma comissão formada por representantes dos 2 sindicatos, tá? Sinserv e o Ciproem, representantes da Câmara, 2 representantes da Câmara, representantes do fundo hoje existente, compondo os seus 3 presidentes, o presidente do Conselho Fiscal, Conselho de Administração e o presidente do fundo, mais 4 servidores que eram secretários, secretário de Administração, secretário de Finanças, eu e o advogado-geral do município. Essa equipe ficou incumbida ao longo de mais de 6, 8 meses de se debruçar e elaborar um projeto de lei que estaria constituindo a vida de uma nova autarquia, que seria a autarquia Guarujá Previdência. Esse projeto foi entregue à prefeita no final do mês de novembro, tá? Por essa equipe. Esse projeto, praticamente quase 97%, 98% do projeto foi consensuado, foi discutido, debatido, os pontos foram elencados, a redação, para ver se não existia uma divergência com o texto legal. Então, de onde vem a dúvida? A dúvida vem... Faltou explicação para a ponta da corda, lá no fundo? A dúvida vem referente a quem gerencia. Começaram a falar, por exemplo, que as pessoas que estariam administrando seriam indicadas pelo prefeito, e se são indicados pelo prefeito, seriam pessoas estranhas ao servidor público. Quando a gente pega a lei ela é bem clara. O diretor-presidente do fundo, então eu tenho 3 esferas de poder. Sim. Eu vou ter o Conselho de Administração, eu vou ter o Conselho Fiscal e depois eu vou ter o Administrativo, okay. A diretoria administrativa. Essa gerência administrativa, ela é composta por o presidente do fundo e mais 3 gerentes, okay, que vão gerenciar a parte financeira, a parte previdenciária e a parte de planejamento. Pois bem, essas 4 pessoas aqui comentavam que, como seriam indicadas pela prefeita, seriam cargos políticos, seriam estranhos. Errado. Essas 4 pessoas têm que ser servidores efetivos, tá? Concursados, portanto... Você não pode importar alguém lá de Brasília e falar, vem gerenciar para mim. Pessoas você tem prática aí com o INSS, vem aqui. Não pode. Não pode. Essas pessoas têm que ser pessoas que tenham comprovadamente uma vida que não esteja... reputação ilibada. Com certeza, e qualificação. Tanto que a lei dispõe que para assumir qualquer um desses cargos, tá, de diretor ou de gerente, essas pessoas devem ter formação, devem ter graduação ou pós-graduação
em Economia, Administração, Direito e Administração. Tem que ter graduação. Graduação ou pós-graduação. Pós. Por exemplo, eu sou formado em Pedagogia, em Filosofia e resolvi um certo dia fazer uma pós-graduação em MBA. Eu tenho uma pós-graduação. Eu sou formado em História, Geografia, Letras, Física, Química, Matemática e resolvi fazer uma pós-graduação em Gestão Pública. Eu estou qualificado a ser. Ou seja, não fica restrito apenas a essas 4, mas a pós-graduação é aquela titulação que a pessoa obtém depois que ela teve uma graduação, que ela fez um curso superior. De assumir um cargo. Claro, quantos nós temos hoje que fizeram serviço social, que fizeram, no meu caso, filosofia, e depois eu fui fazer direito, né? Então, as pessoas ficam se qualificando, e nós temos muitos funcionários na prefeitura hoje que estão qualificados. Além de estar qualificado, não pode ter sofrido nenhuma pena administrativa que o impeça de exercer essa função. Existe um tempo de estatutário ou um tempo de funcionário? Sim, de princípio, as pessoas já devem ter... 5 anos? As pessoas já devem ter adquirido a sua estabilidade funcional. Ou seja, depois do estágio probatório. Ou seja, 3 anos. Eu não posso ter nenhum servidor que tenha entrado hoje, esteja estágio... Tem que ter passado pelo estágio probatório. Depois do estágio probatório é que ele pode... Depois que passa pelo estágio probatório... Porque essa pessoa, o professor, vai gerir milhões. Essa pessoa vai cuidar da vida de servidores públicos. Servidores como a minha esposa, servidores como a minha irmã, que são professores da rede. Como a própria prefeita, que é servidora. Como a prefeita, que é servidora, a professora, e que, ao término do seu mandato, ela reassume a sua função de servidora. Então, ela não vai estar querendo construir um fundo ou uma autarquia que deixe para as outras pessoas que virão após ela as condições de estar prejudicando a vida de milhares de servidores. Então, a grosso modo, nós temos, portanto, o Conselho de Administração, que ele tem os seus servidores eleitos e tem os representantes da administração, da patronal eleitos. Nós temos o Conselho Fiscal, que é composto de 5 membros, dos 5, 4 representantes dos servidores eleitos, e esses do Conselho Fiscal, inclusive, também tem que demonstrar... O servidor tem poder de veto sobre quem vai ser o presidente? Não. O presidente, ele é um servidor indicado pela prefeita representando a administração e que é referendado pelos vereadores. Ou seja, os vereadores terão que comprovar que aquela pessoa indicada pela prefeita... Se não passar pela Câmara, não assume. Não assume. Vamos encontrar outro nome. Aí terá que encontrar outro nome, porque se não é referendado pela Câmara Municipal, o nome... Quer dizer, democratiza, na minha modesta opinião, eu já havia conversado isso com o Cândido anteriormente, na minha visão, até de jurista, eu acho que melhora e melhora muito. Um outro detalhe, até talvez... porque vai garantir que você vai ter lá o dinheiro da sua previdência resguardado, cuidado por uma entidade completamente separada da administração. Um outro detalhe também que é importante o pessoal saber, eu sou diretor de escola. Como qualquer diretor de escola, você tem ali o seu vice-diretor. Eu posso ter 1, 2 vice-diretores. Os vice-diretores são aquelas pessoas que, na minha ausência, comandam, dirigem a escola. E, portanto, eu preciso ter confiança neles. Senão, a coisa fica complicada. Na estrutura administrativa, o que se está propondo também é isto, que o diretor-presidente, ele esteja, abaixo dele, 3 gerentes, que sejam pessoas também da sua confiança, pessoas com conhecimento... que serão indicados por ele, passarão pelo crivo da prefeita, tá? Para saber se serão nomeados ou não. Eles têm que ter essas qualificadoras para poder ocupar os cargos de gerentes. Mas o mais importante também nisso é a relação de confiança, porque se der algum problema na questão das contas, quem responde, tá, é o diretor-presidente. Não é os gerentes que vão responder. Se der problema e tiver que alguém ser imputado e tiver que pagar, quem paga é o diretor-presidente. Então, nada mais lógico que aquela pessoa que tem esta responsabilidade possa ter atrás de si pessoas da sua confiança, com capacidade, com competência, para executar aquilo que está sendo, de uma certa maneira, ordenado, aquilo que está sendo decidido pelo Conselho de Administração. Perfeito. Um outro detalhe que é importante a população saber é que se hoje diferente de autarquias ou de fundos que existiam há 10, 15 anos atrás, hoje existe uma rigorosa fiscalização da previdência sobre os institutos, sobre as autarquias, de tal modo que se as coisas não acontecerem de acordo com o que determina a legislação, quem pode inclusive ser penalizado
Jonas, é a própria administração municipal não recebendo um certificado, tá, de regularidade da sua previdência. E se não tiver o certificado de regularidade da sua previdência, a administração não pode contrair com o Estado ou com a União, por exemplo, para conseguir recursos. Sim. Aí quem acaba perdendo com tudo isso também não é somente os servidores, mas é toda a população. Então é importante saber o seguinte, o que a prefeita Antonieta vislumbra ao constituir uma comissão e a elaborar um projeto de lei, é que este projeto de lei possa trazer à vida, tá, uma autarquia com responsabilidade, uma autarquia que tenha dentro dos seus quadros pessoas com competência e compromisso com a cidade, porque qualquer desvio que aconteça ali dentro não repercute somente ali dentro, não repercute somente, mas para todo mundo. Sim. Então há que se ter muito cuidado e mais ainda, né, há que se ler também a lei, antes de querer discutir. Até porque... Mas esse é o grande problema. Eu acho que aí faltou comunicação. Aí faltou instruir aos servidores do que está sendo feito, que eu considero bom, mas que eu noto nas conversas que eu tenho com os servidores, falta de conhecimento. E isso eu acho grave. Eu acho que a pessoa ela tem que saber o que vai acontecer. Até porque algumas pessoas dizem assim, porque a prefeita está fazendo para ela... Não sei. A prefeita daqui 2 anos não é prefeita mais. Não. Ela está preparando isso para o futuro. Até para quê? Porque se tem uma coisa que a prefeita é ciosa com dinheiro público. Você vê que nós não temos hoje notícias de corrupção na cidade. Problemas existem. Todas as esferas sempre irão existir. Onde tem ser humano, sempre tem alguma coisa, alguém tentando levar alguma vantagem. Mas a prefeita é muito ciosa nisso. Você vê que hoje você não encontra nos mapas de corrupção do Estado, nos mapas de corrupção do país, você vê a lista das cidades com problemas, o Guarujá não aparece. Isto é trabalho de saneamento financeiro da prefeita. E ela está pensando que no futuro, venha quem vier, nós continuemos tendo essa lisura no quesito previdência dos servidores que trabalham na cidade. Com certeza. Eu acredito até, Jonas, que o próximo passo, após a promulgação da lei, tá, até isso já tínhamos conversado com algumas pessoas, é a elaboração de uma cartilha onde possamos estar passando para o servidor tudo aquilo que dispõe a autarquia, todos os seus direitos, todos os seus deveres, tirando as suas dúvidas. Porque muitos servidores ainda possuem dúvidas, até mesmo depois que se passou do regime seletista para o regime estatutário, ainda tem dúvidas sobre a questão dos seus direitos. Breve intervalo comercial, daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga e administra. Financiamento de imóveis e automóveis. Consultoria de seguros em geral. Corretores de imóveis e seguros credenciados. Venha conhecer a MRA Imóveis e Seguros. Rua Antenor Pimentel, 942, Morrinhos 2. Telefone 3386-5155 ou 7821-9295. Do jeito do Jonas, hoje batendo um papo gostoso aqui com o secretário de Relações Institucionais, Cândido Garcia Alonso. Um dia eu vou decorar a sequência, Cândido Garcia Alonso. Uma honra muito grande receber aqui o professor Cândido. Tocando aqui os nossos assuntos, professor, nós já falamos dessa relação que existe com a Câmara, a relação com outras instituições. Dá muito trabalho, é difícil fazer as pessoas entenderem que as coisas estão mudando na nossa cidade? Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos as pessoas acham que aquele jeitinho que se fazia antigamente pode continuar sendo feito. E uma das coisas que a prefeita Antonieta sempre nos cobra é procurar fazer a coisa sempre da melhor forma possível, com celeridade, com eficiência e dentro da legalidade. Ela sempre cobra isso da gente. Dentro da legalidade... Ela é uma prefeita que pega no pé do secretário, ela é exigente? Muito, muito. Entre aspas, com todo o perdão e respeito, prefeita, ela é chata? Não, ela é ciosa. Ela é ciosa, ela é aquela pessoa que de vez em quando deixa a minha orelha vermelha, porque ela cobra dos secretários a primeira questão, o princípio da legalidade, não se fazer nada que seja ilegal. A segunda, a questão do princípio da eficiência, da eficácia. Procura fazer a coisa da forma mais rápida possível. Não dá para ficar fazendo ou esperando muito tempo, porque a população tem pressa.
muitas vezes nós nos vemos com problemas na cidade, não por falta da vontade dela, mas por conta até de questões pontuais ou externas. Se não vejamos, às vezes sai uma licitação e a gente sempre já vivenciou isso mais de uma vez. Sai uma licitação, entra sempre alguém para prejudicar a licitação, para demorar, para as coisas não saírem. Mas isso é assim no Brasil todo. Mas quem acaba sofrendo com isso é a população. E às vezes a população duas teses, eu tenho uma tese em duas que diz o seguinte: o que atrasa, o que atravanca, o que não permite que o Brasil ande, primeiro é a lei de licitações e segundo é o concurso público. Porque o concurso público hoje, o filhinho do papai lá, que nunca trabalhou na vida, estuda, passa no concurso, fala, eu não vou trabalhar mais, já passei, sou estatutário, nunca mais posso ser mandado embora. Esse não vai trabalhar mesmo. E ocupa o lugar de gente que queria trabalhar e que precisa trabalhar. E o outro, a licitação, que você participei de governo, onde teve esse problema, o frango custa R$2 o quilo, aí você é obrigado a fazer uma licitação e a melhor oferta é R$10 e você vai comprar frango por 10 quando você poderia comprar por 2. Ah, não, mas a lei de licitação, entende? Eu acho que deveriam ter outros mecanismos para que você pudesse comprar realmente pelo preço de mercado, ou porque compra em quantidade, comprar abaixo do preço de mercado. Eu acho que essa lei de licitação ela foi feita para beneficiar grupos econômicos que fornecem para o poder público. E daí a questão dos remédios todo dia, todo domingo no Fantástico, dinheiro que sobe pelo ralo, porque se compra de pirona por R$100 uma caixinha, quando na farmácia custa 2. Existem aspectos positivos e negativos, claro, como você colocou. Em tudo. Eu vejo, por exemplo, quando você fala a questão do concurso público, eu sou adepto ao concurso público, eu acho que o servidor ele tem que ter a estabilidade funcional para desempenhar a sua função, não ficando à margem... Você poderia ter outro tipo de concurso público, professor? Trazer pessoa que realmente fosse qualificado para a função. A questão é... não genérico. Eu tenho a pessoa, Jonas, que é qualificada para a função. E a questão do serviço público, ele deve garantir que a pessoa não fique ao sabor, digamos, das bandeiras ideológicas que estejam no poder. Que ela faça o seu trabalho com competência, com capacidade, com comprometimento. Então, por que não se muda a fiscalização desse funcionário? Óbvio, pelo amor de Deus, não estou generalizando, dizendo que funcionário não trabalha, não é isso. São pessoas que se preparam para não trabalhar e existem aos borbotões. Deveriam existir mecanismos que fizessem com que essa pessoa cumprisse a função que ela foi... por exemplo, você pega hoje no Congresso Nacional, eu tenho 10, 15 exemplos lá de pessoas que passaram no Congresso Nacional como faxineiros, e hoje são secretários de gabinete, porque o pai já tinha uma grande posição, botou o filho para passar como secretário de faxineiro e ganha R$30 mil num gabinete. Isso é uma distorção que não poderia existir. É a questão que existia também quando a prefeita assumiu, distorção dentro do funcionalismo. Ou pessoas que prestaram concurso para uma determinada função e que, por conta de acordos políticos, acabavam sendo desviados. Essa é a minha crítica. Não contra o funcionário, é outra situação. Agora, volto a frisar, Jonas, entendo esta sua preocupação, porque quando nós estamos no serviço público, e esta questão que a Antonieta muitas vezes nos cobra, ela quer que as coisas aconteçam, que as coisas sejam feitas com qualidade, tá? E com rapidez. Quer dizer, a rapidez não pode levar a fazer de qualquer jeito, não é por aí. Mas ela precisa também que não seja tão devagar, tão vagarosa, que não dê resultado. Se não vejamos, ao longo de todo esse tempo que ela está como prefeita da cidade, eu participei 4 anos como vereador e nos 2 últimos anos como secretário. Eu tenho acompanhado todo o esforço que ela faz diuturnamente, no sentido de buscar recurso, de apresentar projetos, de cobrar das suas equipes projetos que sejam viáveis para a cidade. Então, ela sozinha não consegue fazer... Se tiver uma emenda, ela vai buscar, né? Com certeza. Ela busca. Então, ela conseguiu, por exemplo, conversou com o Beto Mansur, conseguiu com o Beto Mansur recurso que possibilitou fazer melhorias em várias ruas aqui da região do Paicará, principalmente ali na região entre Oswaldo Cruz e o Acaraú, tá? Então, conseguiu porque foi lá, dialogou, conversou, pediu, solicitou, implorou, mostrou a situação que existe no orçamento da cidade e que ela herdou, que não foi ela que construiu, foi outros que construíram e que hoje ela que tem que pagar. Hoje a cidade tem problemas estruturais que vêm da fundação da cidade, que foi construído de forma errada, e que, para você consertar, é só passando o trator em cima e fazer tudo de novo.
Você vai ter sempre locais do Guarujá que enchem de água. Sim. Você vai ter sempre problemas de assoreamento. Você vai ter sempre problemas... Porque são coisas estruturais que foram mal feitas há 50, 60 anos atrás. E outra coisa, há 60 anos remendar atrás... é difícil. Há 60 anos atrás se colocava uma manilha aí de 40, de 50, 30, 40, de 30. É e hoje essas manilhas já não dão mais conta, porque há 60 anos atrás o chão, inclusive, tinha mais... a água que caía da chuva conseguia diluir. Hoje não, hoje o chão em alguns lugares está mais permeável, impermeável. Impermeabilizado, porque foi asfaltado, foi construído a casa e aquele espaço o chão não absorve. Ocupação desordenada. Nós temos problemas hoje que acabam afetando a cidade. E aí o que acontece? Aí não vou nem colocar com a questão de hoje que nós estamos vivendo, que foi essa chuva torrencial que caiu segunda e terça-feira em nossa região, e não foi só no Guarujá, e que alguns aí de plantão começam a fazer críticas à administração. Mas o Guarujá resistiu mais do que Santos. Os problemas em Santos foram muito maiores de alagamento do que no Guarujá. Mas eu volto a frisar, a questão do alagamento, ela se deu muito mais pelo volume pluviométrico que caiu em nossa região do que pelas questões estruturantes. Poderia não ter nenhum prédio, não poderia não ter nenhuma habitação. A quantidade de chuva que caiu em pouco tempo na nossa região estaria provocando os problemas que aconteceram. Então a gente tem que ter clareza, quando é pouca chuva e alaga tudo, e quando é muita chuva e que também alaga. A pouca chuva que alaga tudo, o problema pode estar na administração, que não limpou os bueiros, que não desentupiu, tá, as manilhas, que não teve as condições de atender a população. Essa é uma crítica que é pertinente. A outra crítica é quando se cai o índice que caiu ontem e hoje em nossa região e que as pessoas vão culpar agora o prefeito de Santos, de São Vicente, de Cubatão, de Guarujá. Quem está de plantão na prefeitura que vai pagar o pato. Professor, nós estamos entrando agora em 2015. Daqui a 60 dias, menos, daqui a 50 dias, carnaval. Quando pararem os tamborins, começa a sucessão do governo, todos os municípios, já não é diferente. Setembro, quer dizer, 6 meses depois do carnaval, todos os partidos que vão disputar, que pretendem disputar a eleição, têm que estar prontos pelo princípio da anterioridade. Um ano antes tem que estar preparado. O senhor é do PMDB, né? PMDB. Secretário pelo PMDB, foi vereador pelo PMDB, a prefeita é do PMDB. O que o PMDB tem feito, ou o que pretende fazer para caminhar nessa linha sucessória? Existe já alguma coisa, um trabalho? Olha, a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que o trabalho já vem sendo executado pela própria prefeita. A prefeita vem fazendo um bom trabalho, como você falou, administrativo, financeiro, orçamentário, conseguiu sanear as contas da prefeitura naquilo que era possível fazer, tirando de lado a questão dos precatórios, com quem ela vem se debruçando diuturnamente, e isso vem trazendo para ela a possibilidade de estar pensando em eleger seu sucessor. Tá? Aquela pessoa que vai continuar com seriedade, cuidando da administração da cidade. O PMDB vem fazendo algumas discussões nesse sentido, através da sua direção, do presidente Newton Leopoldino, a quem, em nome dele, eu mando um abraço carinhoso para todos os demais membros da direção do PMDB, no sentido de estar fortalecendo a legenda para 2016, para disputar a eleição. Porque não basta tão somente pensar no candidato majoritário, mas também é necessário ter uma base, tem que ter uma base de vereadores. Então isso já vem sendo discutido. São 3 vereadores que vão tentar a reeleição pelo MDB. São 3 vereadores hoje eleitos. Na última eleição o PMDB elegeu 4 vereadores. Sim. Hoje nós temos 3 vereadores na bancada do PMDB. E nós temos dentro do PMDB outros que têm um potencial muito grande de se eleger e de representar o partido e a cidade na Câmara Municipal. Cândido Garcia Alonso vai trabalhar muito nessa sucessão? Vai estar à frente, vai estar ajudando? Qual é a sua perspectiva pessoal? A minha perspectiva pessoal, como sempre fui, eu sou um soldado do partido, eu sempre fui soldado do partido. Eu tenho posições, eu tenho posicionamentos, mas quando o partido bate o martelo, quando o coletivo bate o martelo, a gente veste a camisa e a gente vai para a rua para fazer o pedido. E a tendência é o PMDB ter candidato? Neste momento, eu não vejo a possibilidade do PMDB não ter um candidato próprio, já que hoje o partido tem o governo, é majoritário, tem a administração municipal com a prefeita Antonieta, tem 3 vereadores,
tá? Não ter um candidato hoje majoritário ainda não é uma coisa que está sendo discutida, está sendo pensada. Pelo menos até o presente momento eu não escutei nenhuma conversa dentro das reuniões de diretório propondo que o PMDB caminhasse com terceiros de fora e que não do partido. Nós sabemos que nós temos hoje, na cidade, já algumas pré-candidaturas de pessoas ligadas à administração. Claro, é normal também, né? Isso é um porque direito. É normal, claro. E que eu tenho certeza que até mesmo com a coordenação da prefeita e da direção partidária, lá na frente a gente vai estar definindo. Ela é habilidosa. Ela tem essa capacidade de estar discutindo. Ela é habilidosa. Se ela pudesse ter o terceiro mandato, ela ganharia de novo. E acredite no que eu estou falando. Cândido Garcia Alonso, que muito me honrou com a sua presença. 30 segundos para falar tchau. Eu aproveito os 30 segundos para desejar a todos aqueles que estão nos assistindo, Jonas, um feliz e santo Natal, aonde o espírito de Natal, o espírito de paz, de fraternidade, não um espírito consumista, seja presente na vida de vocês. Que a gente possa viver em família e no seio da família a gente possa encontrar a paz, possa encontrar o progresso. Um caloroso, Feliz Natal, boas festas e um 2015 repleto de saúde, de paz, de prosperidade. Muito bom. Esse é Cândido Garcia Alonso. Acertei? Que muito nos honrou com a sua presença. Eu também, nesse encerramento de programa, quero desejar a todos um Feliz Natal. Que vocês consigam trazer para perto de vocês todas as pessoas que vocês amam, que possam abraçar e que possam preparar, a partir deste momento, um 2015 repleto de harmonia, de paz, de vitórias, de alegrias, sempre na presença de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.